A manhã de 11 de setembro de 2001 marcou uma ruptura na história global, mergulhando o mundo em uma era definida pelo medo do terrorismo. Os ataques coordenados ao World Trade Center e ao Pentágono, orquestrados pela Al-Qaeda sob a liderança de Osama Bin Laden, desencadearam uma demanda imediata e avassaladora por justiça nos Estados Unidos. Bin Laden, que já estava incluído na lista dos fugitivos mais procurados do FBI desde 1999 por seu envolvimento em ataques anteriores, foi rapidamente elevado ao status de inimigo público número 1. Este evento horrível impulsionou a caçada por Bin Laden para o centro das prioridades de segurança nacional dos Estados Unidos, transformando-a em uma perseguição global implacável que se estenderia por uma década. O lema do velho oeste americano de procurado vivo ou morto voltou à tona nessa busca incansável ao Osama. Neste vídeo, vamos detalhar as dificuldades enfrentadas nessa perseguição monumental, traçando sua evolução cronológica, examinando os papéis das agências de segurança afetados pelas sucessivas administrações dos Estados Unidos, quantificando os investimentos financeiros da caçada Bin Laden e explorando a complexa percepção pública e as controvérsias em torno do envolvimento da CIA. Vamos explorar também a operação de precisão que finalmente levou o homem mais procurado do mundo à justiça. Mas antes, não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. É de graça e nos ajuda muito. Após os ataques de 11 de setembro, o presidente George W. Bush iniciou o que foi descrito como uma pressão implacável e sustentada sobre a Al-Qaeda. Este período viu o lançamento da guerra global ao terror, incluindo as invasões do Afeganistão e do Iraque, visando desmantelar redes terroristas e levar os integrantes à justiça. Bush foi elogiado publicamente por diversas vezes por liderar essa campanha e por seu compromisso inabalável em levar Osama Bin Laden à justiça, cumprindo a sua promessa de 2001 de fazer o que fosse possível para capturar o mentor dos ataques de 11 de setembro. Osama Bin Laden foi imediatamente incluído na lista dos terroristas mais procurados do FBI. Os Estados Unidos e seus aliados lançaram operações militares no Afeganistão com o objetivo explícito de encontrá-lo e a outros terroristas da Al-Qaeda. No entanto, apesar desses intensos esforços iniciais, Bin Laden conseguiu escapar da captura, levando a especulações generalizadas sobre seu paradeiro e estado de saúde. Ele se moveu por várias áreas seguras no Afeganistão antes de se mudar para áreas tribais, federalmente administradas do Paquistão, e depois para áreas montanhosas rurais, tornando o rastreamento extremamente difícil devido à natureza isolada e remota dos seus esconderijos. Por um período significativo, as agências de inteligência, incluindo a CIA, buscaram em vão por seu esconderijo, com o diretor da CIA, Leon Panetta, chegando a afirmar em junho de 2009 que a última vez que a agência teve informações precisas sobre o paradeiro de Bin Laden foi no início dos anos 2000, o que gerou uma sensação de revolta nos americanos e críticas contundentes a Bush e o papel da CIA, que além de não conseguir evitar os ataques de 11 de setembro, não estavam sendo capazes de localizar Bin Laden, mesmo com todos os recursos da maior potência militar do planeta. Ao assumir o cargo em 2009, o presidente Barack Obama definiu um objetivo claro para seu governo, o de encontrar Osama Bin Laden, uma promessa que ele havia feito durante sua campanha presidencial de 2007. Ele rapidamente determinou a CIA a elevar a localização de Bin Laden como sua principal prioridade da guerra dos Estados Unidos contra a Al-Qaeda. Embora ambas as administrações compartilhassem o objetivo final e abrangente de encontrar Bin Laden, suas abordagens demonstraram uma mudança sutil, mas significativa na ênfase estratégica. A era Bush estabeleceu a estrutura de pressão implacável, frequentemente caracterizada por engajamentos militares mais amplos, como as invasões do Afeganistão e do Iraque, como parte de uma guerra global ao terror mais ampla. A administração Obama, embora tenha optado por continuar essa pressão implacável, explicitamente priorizou a caçada direta por Bin Laden como principal objetivo de inteligência, levando a uma abordagem mais focada, impulsionada pela inteligência e, em última análise, cirúrgica. Isso sugere uma evolução na estratégia antiterrorista,
passando de uma ação militar difusa para operações especiais altamente direcionadas e lideradas pela CIA. A CIA, então, também mudou sua abordagem, diante da dificuldade de localizar o paradeiro de Bin Laden. Ela começou a investigar sua rede de contatos, em especial os seus mensageiros, pois embora Bin Laden estivesse isolado, ele precisava de mensageiros para se comunicar com o mundo exterior e com a própria Al-Qaeda. O ponto de virada crucial nessa caçada aconteceu em um dos interrogatórios na prisão de Guantánamo, onde se descobriu o pseudônimo do mensageiro de confiança de Bin Laden, Abu Ahmed al-Kuwaiti. Em agosto de 2010, esse mensageiro foi meticulosamente rastreado até uma mansão suspeita e com muros altos em Abbottabad, no Paquistão. O complexo levantou imediatamente suspeitas, pois não tinha acesso à internet, nem linha telefônica e era cercado por muros incomumente altos, de até 5,5 metros de altura, e seu lixo doméstico era rotineiramente queimado ao invés de coletado, tudo altamente incomum para uma propriedade avaliada em $1 milhão. Uma vez identificado o complexo em Abbottabad, a CIA iniciou meses de missões secretas de vigilância. Aeronaves e drones fotografavam continuamente o complexo do céu, coletando inteligência para entender se ali poderia estar escondido o homem mais procurado do planeta. Porém, era difícil ter certeza de que Bin Laden realmente estaria no complexo. Foi identificado um homem que durante o dia saía para caminhar sozinho pelo quintal, que foi apelidado pela CIA de O Andarilho. Rapidamente, a esperança desse andarilho ser Bin Laden aumentou. Foram chamados diversos especialistas para comparar a sombra do homem andando, capturadas pelas fotos dos drones, a imagens de Bin Laden antigas, com o objetivo de dizer se eram compatíveis em altura e espessura. Em 14 de março de 2011, a CIA havia alcançado um nível de confiança de 70% de que o indivíduo com o codinome Andarilho, residindo no complexo de Abbottabad, era de fato Osama Bin Laden. Apesar dessa expectativa, a comunidade de inteligência não tinha certeza total, levando o presidente Barack Obama a convocar um conselho independente que estimou uma chance de 50-50 de Bin Laden estar no complexo. A decisão final de autorizar a operação, conhecida como Operação Lança de Netuno, foi tomada pelo presidente em 29 de abril de 2011, colocando assim todas as suas esperanças no processo de investigação que a CIA havia realizado. O planejamento da Operação Lança de Netuno foi meticulosamente detalhado e envolveu extensa cooperação entre a CIA e as Forças Armadas Americanas. Várias alternativas foram inicialmente consideradas e rejeitadas, como um ataque direto de bombardeiros B-2 que foi descartado devido ao alto potencial de danos colaterais, incluindo centenas de vítimas civis nas proximidades que provavelmente ocorreriam. Essa ação não teria defesa moral e provavelmente provocaria uma reação paquistanesa extrema e violenta, já que a operação iria ocorrer em território paquistanês. Além disso, carregava o risco de a Al-Qaeda alegar falsamente que Bin Laden havia escapado, elevando seu status mítico mesmo que ele morresse. A possibilidade de lançar uma arma tática guiada a laser de uma plataforma aérea durante uma das caminhadas de Bin Laden também foi considerada impossível para confirmar a identidade do alvo. A terceira opção era de realizar uma operação tática para capturar Osama Bin Laden, apreender materiais de inteligência críticos e minimizar os danos colaterais. Essa terceira opção foi a que Obama escolheu. Os escolhidos para realizar a missão foram a equipe dos SEALs Team 6, que são a elite da elite dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Os SEALs já são a força militar tática mais avançada do planeta, com o treinamento mais rigoroso que se tem conhecimento. Somente os mais fortes, mais espertos e aqueles que têm a pontaria perfeita, mesmo sob forte pressão, são os escolhidos para o time. Dentre esses fuzileiros extremamente qualificados, existe uma outra categoria de seleção para o Team 6, que só é recrutada para missões de alta complexidade, em que falhar não é uma opção, como era a opção de capturar Bin Laden. Ou seja, o Team 6 seleciona os melhores dentre os melhores dos SEALs, que por si só já são a força de elite mais avançada do planeta. O Team 6 responde diretamente ao presidente dos Estados Unidos e suas identidades são ultra secretas, só conhecidas por seus comandantes e pelo próprio presidente.
A CIA chegou a construir uma réplica exata do complexo que Bin Laden estava em tamanho real para os SEALs treinarem. Todos os cenários possíveis foram simulados à exaustão, de modo que nada que acontecesse no dia da missão o surpreenderia. Em 1º de maio de 2011, nos Estados Unidos, o presidente Obama autorizou a execução da missão Lança de Netuno. Os SEALs voaram para o Paquistão a partir de uma base na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão. Os pilotos eram os chamados Night Stalkers, que também eram a elite da Força Aérea Americana na condução de helicópteros. Os Black Hawks usavam versões furtivas do helicóptero, anteriormente não conhecidas e que voavam mais silenciosamente e eram mais difíceis de serem detectadas no radar do que os modelos convencionais. Eram aproximadamente 25 SEALs, divididos em 2 helicópteros, além de um cão. De acordo com o plano, o primeiro helicóptero sobrevoaria o telhado do complexo, enquanto a equipe descia por cordas. Ao mesmo tempo, o segundo helicóptero voaria para o canto nordeste do complexo e desciam para o solo para segurar o perímetro. Mas ao pairar acima do alvo, o primeiro helicóptero experimentou uma falha mecânica, que desceu bruscamente e raspou com a cauda em uma das paredes do complexo, danificando a hélice. Nenhum dos soldados se feriu com essa queda e os SEALs avançaram para dentro da casa, arrombando paredes e portas com explosivos. Os SEALs, equipados com óculos de visão noturna de última geração, tinham uma vantagem sobre o inimigo cego na escuridão, já que a energia havia sido cortada. Eles usaram ponteiros a laser infravermelho para priorização precisa do alvo e para evitar o fogo amigo, enquanto silenciadores em suas armas ajudavam a identificar o fogo hostil. Aproximadamente 15 minutos após o início da operação, quando os SEALs se aproximavam do terceiro andar, uma pessoa espiou por uma fresta de porta. O SEAL líder disparou 2 vezes. Ao entrar no que foi identificado como o quarto de Osama Bin Laden, ele já estava no chão, morto após um tiro na cabeça. Além de Bin Laden, outras 5 pessoas morreram durante a operação: seu mensageiro, um irmão, um filho e uma mulher. 4 crianças e 2 mulheres foram levadas do complexo em uma ambulância após a operação. Às 3h50 da tarde, no horário de Washington, a sala de crise montada por Obama para monitorar a missão recebeu a tão esperada confirmação do comandante com a palavra Jerônimo, e que Bin Laden havia sido neutralizado após tentar atirar na equipe de SEALs. Toda a operação terrestre, desde a chegada dos helicópteros até a retirada do complexo, durou aproximadamente 40 minutos, e cerca de metade desse tempo foi dedicado à recolha de material sensível para a Al-Qaeda. Isso demonstra a capacidade dessa equipe de elite. O corpo de Bin Laden então foi levado para Jalalabad, no Afeganistão. Os métodos de identificação incluíram a medida do corpo, um programa de reconhecimento facial, uma fotografia de Bin Laden e o exame de DNA, que confirmaram que se tratavam realmente de Osama Bin Laden. O corpo então foi transportado para o porta-aviões e em 2 de maio sepultado no mar, seguindo os rituais da fé islâmica. Após a missão, Obama contou à nação o que havia ocorrido naquela noite. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Minutos depois do anúncio oficial, multidões se reuniram espontaneamente diante da Casa Branca, do Pentágono e na Times Square para comemorar a ação. O ex-presidente George W. Bush disse que a morte de Bin Laden marcava um feito vitorioso importante para a América, para pessoas que buscam a paz em todo o mundo e para todos aqueles que perderam entes queridos no 11 de setembro de 2001. A morte de Osama Bin Laden, em 2 de maio de 2011, marcou o culminar de uma caçada de uma década, complexa e custosa, trazendo fim simbólico a um capítulo definido pelo trauma do 11 de setembro. Para os Estados Unidos, representou o cumprimento de uma promessa de justiça de longa data e uma vitória significativa na luta global contra o terrorismo. Para o então presidente Barack Obama, a operação foi um grande objetivo político, cumprindo uma promessa-chave de campanha e aumentando significativamente a sua popularidade.
A busca por Bin Laden foi o maior esforço de investigação e desprendimento de recursos da história da humanidade e mostra como o desejo de justiça ou vingança, se você preferir, podem ser extremamente resilientes. E aí, você conhecia todos esses detalhes da caçada de uma década dos Estados Unidos a Osama Bin Laden? Deixe aqui nos comentários suas percepções e opiniões. Agora, se você deseja saber como Bin Laden planejou e executou os ataques de 11 de setembro, clique no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Nos vemos lá já já, obrigado e um abraço!